Poema das Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, segou-te na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus. Se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Olá a todos, estamos aqui no terceiro episódio do Ser Literário. Eu, Rosa Barreiros, consultora educacional, e o professor José Emílio, professor de literatura brasileira e portuguesa. Hoje vamos falar de Drummond, né, Emílio? Isso, exatamente. Carlos Drummond de Andrade. Exatamente, alguma poesia do Drummond, que é o primeiro livro Isso. de poesia dele publicado, né? Muito bem. Na verdade, nós estamos falando de um autor que publicou 19 livros, não é isso? 19 livros de poesia, mais 4, que depois você vai contar essa história, né? Sim. Que os netos teriam publicado após a morte de Drummond. E estamos falando de 49 poemas de alguma poesia. Bom, primeiro, como eu sempre faço, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe que hora os alunos ou o público vai ouvir a gravação, o vídeo, né? Então, o Drummond, realmente, em 1930, ele publica alguma poesia, que é o primeiro livro de uma sequência de 19. Né? Outra coisa que eu sempre gosto de conversar com os alunos é o seguinte: o Drummond nasceu em 1902 e morreu em 87. Então, são 85 anos e de uma vida que atravessou o século XX inteiro. Como ele começa a publicar o primeiro livro em 30 e ele vai publicar até quase o fim da vida, são aí quase 60 anos de poesia. E uma coisa que eu sempre também falo para os alunos, é difícil a gente afirmar essas coisas, Rosa, mas provavelmente o Drummond é o nosso maior poeta, né? Toda vez que eu faço essas afirmações, eu tenho uma tendência depois a me desdizer e tal, porque é difícil, né? Você eleger né? Num país onde você tem poetas como Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, a Cecília Meirelles, que a gente vai conversar depois, né? Mas provavelmente o Drummond é o poeta central do nosso cânone literário modernista e moderno. É o poeta que talvez mais fundo tenha traduzido as grandes contradições do Brasil. Isso, de alguma forma, já está em alguma poesia. Claro que vai se adensar ao longo da obra, né? Muitas vezes eu chego a falar a voz poética que tem na poesia do Drummond, num certo sentido, sem fazer também uma brincadeira, uma paródia, é a voz do Brasil, né? Se a gente for lendo a poesia do Drummond, é como se você tivesse A poesia do Drummond, ela acompanha as transformações profundas do país, principalmente nessa quadra que vai de 1930 até os anos 80, que, aliás, todos nós sabemos, é um momento histórico muito importante do Brasil, porque é um momento que se dá entre duas ditaduras, né? A ditadura varguista e a ditadura militar, né? Brasileira. E o Drummond sempre foi um poeta muito atento. Claro, né, que nós estamos falando de um poeta, digamos, lírico, né? Então tudo isso é filtrado pela sensibilidade desse poeta, desse eu lírico. É muito mais difícil você desentranhar essa matéria histórica brasileira, por exemplo, da poesia, do que de um romance, por exemplo, né? E alguma poesia é o início da caminhada. E nós falamos que alguns poemas, inclusive de alguma poesia, embora talvez seja o primeiro livro aí desse homem, desse poeta que viveu durante tanto tempo da história brasileira, alguns caíram, eu não sei se no gosto popular, como é que a gente explica isso? Ou, na verdade, ficaram muito famosos, né? Eles se irradiaram de uma tal forma que eles estão associados ao nosso imaginário, né? Eu acho que é muito raro, tudo bem que
coisas mudaram muito nos últimos anos, mas um brasileiro que nunca tem ouvido na vida, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. João amava Teresa, que amava Raimundo. Ou então, e agora, José? Né? Famosíssimos os versos do Drummond. E aí é uma coisa também que a gente tem que falar sobre alguma poesia, né? Alguma poesia saiu em 1930. Nós sabemos que alguns desses poemas, que aliás ficaram famosíssimos, foram escritos um pouquinho antes, né? Outra coisa, é difícil falar isso também, mas eu acho que é incontornável. Alguma poesia é um livro de estreia. E eu acho que é um livro, do meu ponto de vista, outros professores, críticos literários podem até discordar, mas eu acho que é um livro irregular, né? É um livro que tem altos e baixos. Com certeza não é o melhor livro do Drummond, né? Eu sempre falo, se o Drummond tivesse escrito só alguma poesia, ele estaria no cânone da nossa poesia modernista, mas ele não seria o que ele é. O Drummond, que depois vai se manifestar em Sentimento do Mundo, Rosa do Povo, até em Claro Enigma. Aliás, só uma notinha também, Claro Enigma foi durante muitos anos leitura obrigatória da FUVEST. E eu considero que foi uma mudança boa, Rosa. Tirarem Claro Enigma e colocar alguma poesia... Para o aluno é mais fácil. É mais palatável, mais, eu acho que está mais próximo do aluno. O Claro Enigma é um livro que tem 6 partes, eu até brincava também com os alunos. Na verdade, são 6 livros, né? E é um livro em que, num certo sentido, a linguagem poética do Drummond atinge um patamar muito elevado, né? Há toda uma questão ali sobre a classicização da linguagem, que não convém aqui discutir, porque o nosso trabalho é alguma poesia. Então, acho que a primeira coisa que o aluno teria que entender sobre alguma poesia é o seguinte: ele sai em 1930. 1930 é um divisor de águas entre a primeira geração do modernismo e a segunda geração do nosso modernismo. Porque a gente que trabalha com história e história literária, a gente é muito preocupado com a periodização. Né? A periodização é uma coisa importante. Outra, ela tem uma função didática. Você imagina, o nosso modernismo começa em 22 com a Semana de Arte Moderna e se estende também por todo o século XX. Ao dividir o modernismo em gerações, você facilita, num certo sentido, que o aluno tenha acesso ao modernismo mais em sequências, né? Por outro lado, essas gerações, elas não são só didáticas, elas correspondem mesmo a momentos importantes, viradas importantes do nosso modernismo, tanto temática quanto formalmente. Então, veja, o Drummond é um poeta que a gente coloca na segunda geração, quer dizer, ele publica alguma poesia em 1930. E é a partir daqui que o Drummond, digamos, começa a ter a projeção nacional que ele tem. E que ele se torna amigo do Mário de Andrade. Isso eu também acho que isso influencia. Muito demais. Então, é isso que eu queria observar. Agora, se o livro saiu em 30, a gente sabe que alguns desses poemas, até os mais famosos, foram publicados antes, né? Em 28, em 27. Então, veja, alguma poesia, na verdade, é um livro de transição. Do meu ponto de vista, ele é um livro que vem da primeira geração para a segunda. Então, aí eu queria falar um pouquinho sobre essa relação aí que você já puxou, Rosa, entre o Drummond e o Mário. Porque quando a gente abre alguma poesia, está escrito assim, a dedicatória ao Mário de Andrade, está assim, a Mário de Andrade, meu amigo. Quando começa essa amizade? Essa amizade já começa nos anos 20, quando os nossos modernistas, principalmente aqui de São Paulo, começam a fazer as chamadas viagens de redescoberta, até a gente brinca, né? O entre parênteses, quer dizer, na verdade é de descoberta, né? Só não é porque, entre aspas, o Brasil já tinha sido descoberto ou achado, né? Que é a ideia que a gente tem lá com o Cabral, que podemos criticar também. Então, veja, o nosso modernismo, que começa com a Semana de Arte Moderna, ele tem basicamente 2 vetores, né? Primeiro, é a introdução das vanguardas no Brasil, coisa que já vinha acontecendo na década de 10. Por exemplo, desde 17, pelo menos, com a exposição da Anita Malfatti, né? Anita Malfatti saiu do Brasil em 1913, foi para a Europa, a guerra estoura, ela vai para os Estados Unidos, Primeira Guerra Mundial, ela fica um tempo nos Estados Unidos, volta, faz uma exposição aqui no Brasil, que é criticada de maneira bastante contundente pelo Monteiro Lobato, cria-se uma polêmica, mas a Anita Malfatti está trazendo para o Brasil já o expressionismo
expressionismo, a técnica expressionista. E isso vai continuar com a Semana de Arte Moderna. As vanguardas europeias, o que tinha de mais avançado, radical na arte europeia, é introduzido aqui pelos modernistas. Só que no Brasil, o modernismo é muito engraçado. Ele tem uma face construtiva, né, que é o sentimento nacional. Começa aí Macunaíma? Macunaíma é de 28. Macunaíma é muito boa a tua observação, Rosa, porque Macunaíma é talvez o ponto máximo desse processo, né, de busca da identidade brasileira. Afinal de contas, Macunaíma, que também é um livro que mereceria meses de estudo, é um livro complexo, não dá para reduzi-lo em 2 segundos, mas Macunaíma é um mergulho profundo, né, na formação da cultura brasileira. Então, veja, o nosso primeiro modernismo tem essa dupla face, né? Por um lado, você traz a informação europeia, as vanguardas, repetindo, no fundo, o ciclo da nossa dependência em relação à cultura dos países centrais do capitalismo. E, ao mesmo tempo, isso é revertido num mergulho profundo na matéria brasileira. Nas outras aulas, ou vídeos, né, eu citei o Antônio Cândido. O professor Antônio Cândido, ele usa muito o conceito de desrecalque localista. A palavra desrecalque, ela tem claramente uma origem no campo freudiano, né? Até a teoria do recalque, né? Calcar é pisar com o calcanhar. Recalcar, quer dizer, reprimir, né? Então, se a gente pegar a história da arte brasileira, muito do processo de formação do Brasil foi recalcado, ou pelo menos sublimado e idealizado. A gente vê isso tanto, principalmente na matéria indígena, e, bom, no caso da matéria, as raízes africanas, isso foi totalmente suprimido mesmo. O modernismo, nesse sentido, é o primeiro grande momento que isso vem ao primeiro plano. Então, se tem esse primeiro modernismo, que tem essa dupla face. Aí os modernistas planejaram algumas viagens, e uma delas foi justamente para Minas Gerais, né? E, aliás, é muito interessante ver o impacto que eles tiveram com, por exemplo, a visita à Vila Rica de Ouro Preto, porque nós, brasileiros, às vezes não dimensionamos a preciosidade que é a Vila Rica, né? Vila Rica é uma espécie de cápsula do tempo, é uma cidade é uma cidade colonial que está parada no século XVIII, né? E é justamente nesse trânsito a Belo Horizonte que o Mário e o Drummond se tornam amigos. Só que entre os dois há uma diferença de quase uma década. O Mário nasceu em 1893, o Drummond em 1902. Não chega a dar 10 anos. Então surge ali uma grande amizade que você pode rastrear num livro famoso chamado Lição do Amigo, que o Drummond editou depois da morte do Mário de Andrade, onde estão as cartas do Mário para ele. E, na verdade, o Mário é uma espécie de mestre mesmo. Às vezes eu brinco com os alunos, eu falo assim, a verdadeira dedicatória devia ser a Mário de Andrade, meu mestre, né? Se bem que acho que amigo é mais que mestre, né? Então, o Mário é muito importante nesse momento, né? E aí você pega alguma poesia. Vamos falar na linguagem do livro, na linguagem. Versos livres, primeiro modernismo. Uma linguagem que eu não diria que é coloquial, né? Mas ela é muito próxima da coloquialidade, o que dá para ver, por exemplo, no poema que você leu na introdução, o poema das 7 faces, né? Então você tem ali um português, que é o português moderno, falado nas grandes cidades, né? Um português próximo da nossa fala brasileira. A repetição das palavras. Muito isso, né? Que, aliás, isso também, Rosa, já foi escrito muito sobre o Drummond, é a chamada poética da reiteração. Uma das coisas que é muito marcante na poesia do Drummond é essa repetição, né? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto. Mundo mais vasto é meu coração. Que justamente na ausência da métrica e da rima, que caracterizava o verso poético tradicional, que domina até o final do século XIX, né, com o simbolismo, com o parnasianismo, quando você passa a usar o verso livre, que é um verso onde você não tem a métrica, normalmente não tem a rima, a reiteração é uma das formas de produzir o ritmo, do qual a poesia, a linguagem poética necessita, né? Então, se você olha para o livro, ele é francamente uma continuação do primeiro modernismo.
Então, versos livres, poemas piadas, poemas minuto. O primeiro modernismo valorizou muito a concisão da linguagem poética. A gente vê isso no Oswald, mais até do que no Mário de Andrade. Esse desejo, né, de escrever uma língua literária brasileira, um português do Brasil, tudo isso está em alguma poesia. No entanto, alguma poesia ela já abre para outras questões, né? Questões de, eu não vou dizer mais densas que é do primeiro modernismo, não é isso, mas de outro calibre, né? Até para a questão social. Então, que vai ser um dos traços distintivos da poesia do Drummond, principalmente a partir de Sentimento do Mundo e Rosa do Povo, né? O Drummond é o poeta brasileiro que mais deu voz à matéria histórica nacional e internacional. E outra, né, um poeta claramente de esquerda. O Drummond sempre se disse um homem de esquerda, um socialista, e é com essa face social que a poesia do Drummond, que é uma coisa muito impressionante, né, ela ganhou uma enorme projeção. Então, por exemplo, isso não é tão evidente em alguma poesia, mas em alguma poesia tem um poema chamado Outubro 1930, em que a voz lírica já registra a experiência da guerra, do golpe político que levou Getúlio Vargas ao poder. Então, você vê que o livro se abre já para a matéria histórica, para a matéria social, que depois se adensa na poesia do Drummond. Por isso que eu acho que é um livro, num certo sentido, de transição. Ele abre a segunda geração, é um livro onde há muita, mesmo ainda de maneira bem humorada, mas a discussão amorosa, os dilemas amorosos. A família. A Agora, no poema das Sete Faces, a gente lê lá assim, vai, Carlos, ser gauche na vida. Está aí o gauchismo, né? Então, primeira coisa, a palavra pode ser às vezes pedante e tal, que é a palavra francesa, né? Seria bom lembrar que era uma coisa comum no Brasil há 100 anos atrás e no mundo. Era assim, o francês como o inglês hoje, é quase que uma segunda língua dessa elite cultural, todo mundo falava, todo mundo aprendia. A gente faz isso muito, a gente usa um monte de palavras, deletar, né? Nós já incorporamos, né? Então, gauche em francês, é canhoto, é esquerdo, né? É a esquerda, né? E aí, o significado disso é amplo no Drummond, que pode ir desde do existencial ao político, né? Mas essa ideia do conflito permanente do eu consigo e do eu com o mundo. Então, na prática do Drummond, você tem sempre essa dramatização, né? Esse eu lírico que está sempre na contramão de si mesmo. Então, uma maneira fácil para explicar para os alunos, que eu acho assim, a gente não pode perder, Rosa, nesses vídeos, essa intenção, né? Que é ser uma ferramenta para o aluno se aproximar da leitura e tal, né? Então, tem uns versinhos do Drummond que diz assim, no elevador, penso na roça. Na roça, eu penso no elevador. Ele está fazendo uma figura de linguagem que a gente chama de quiasmo, né? Se eu pegar elevador e roça do primeiro verso, e roça e elevador, e ligar os termos que são idênticos, aparece o X. A letra X em grego chama-se qui, né? Então, por isso é um quiasmo. Isso ficou na língua portuguesa, a gente esquece, por exemplo, tóxico, taxi. Você não fala tóxico, você não fala taxa, você fala toxi. O X no grego antigo era qui, então daí quiasmo, né? Veja, o que é a roça? A roça é o mundo rural. De onde o Drummond vem, eu queria comentar um pouquinho sobre isso. Que é essa herança patriarcal. Isso, dele, né? é que o Drummond chama de uma maneira que eu acho muito linda, que é o fardo da herança, ou também, ironicamente, né, que é um traço marcante da poesia do Drummond, a sua ironia profunda, aliás, isso eu acho fundamental falar. Se você ler o Drummond desconsiderando a ironia, você perdeu o Drummond. Né? A ironia é o elemento central da poesia drummondiana. Então ele fala a doce herança mineira, né? Que de doce tem muito pouco, né? Bom, então você tem a roça, esse mundo rural, de onde o poeta vem, e o elevador. O que é o elevador? A metonímia da cidade. Do prédio, e o prédio, né, o edifício, como a metonímia da grande cidade, do mundo urbano. E veja, na roça, eu penso no elevador eu penso na roça. Então, é como se o poeta sempre estivesse onde ele não quer estar ou em desacordo consigo mesmo, né? Isso, num certo sentido, é o gauchismo, que, aliás, atravessa a poesia do Drummond de cabo a rabo, né? Tanto é que, quando a gente selecionou o poema para ser lido, né, a gente sempre pensa no poema das Sete Faces, porque se a gente analisar cada uma das estrofes, basicamente quase todos os temas drummondianos estão aí. Por exemplo, essa questão
da origem, né? Que está na cidadezinha qualquer. Né? Por exemplo, quando ele diz assim, mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. A poesia falando da poesia, metalinguagem. Aliás, isso é uma coisa que eu também acho que os alunos devem ficar muito atentos na leitura de alguma poesia. São vários os poemas cuja temática é a própria poética. A metalinguagem. E principalmente a possibilidade ou impossibilidade de escrever poesia. Né? Por exemplo, tem um poema chamado O Trovador, que começa assim, impossível escrever qualquer... Eu estou citando de memória, talvez eu não cite perfeitamente, mas impossível escrever qualquer verso após 1914. Aí o Drummond está dizendo assim, depois da Primeira Guerra, é impossível escrever poesia. Mesmo assim eu estou escrevendo. Né? Então, por exemplo, a metalinguagem traço marcante desse livro. Emílio, para encerrar, você falou da ironia, mas a gente também tem em Drummond uma visão negativa do mundo, né? Sim. Vulgarmente, as pessoas falam pessimismo. Né? O Drummond é um poeta muito pessimista. Por exemplo, qual é o verso onde fica mais claro isso? Justamente no Cidadezinha Qualquer, né? Que termina lá com Eita vida besta, meu Deus. Né? Que é uma brincadeira, mas que é quase uma frase lapidar que você pode escrever numa pedra e que é uma espécie de súmula da vida. A vida é besta, né? Não tem sentido, ela começa e termina aleatoriamente. Então, esse é um traço da poesia do Drummond que eu prefiro chamar de negatividade. Tudo no Drummond, o amor, a família, o passado, o presente, até a política, a não ser em Rosa do Povo. Em Rosa do Povo há alguns momentos, alguma esperança. Né? Por exemplo, tem um verso muito famoso do Drummond em Rosa do Povo, O Sentimento do Mundo, que ele diz assim, vida futura, nós te criaremos. Né? Mas, no geral, a poesia do Drummond, a poesia negativa, ela está em permanente conflito e, portanto, ela é moderna. Ela é moderna. Bom, estamos encerrando aqui então o 3º episódio com alguma poesia do Drummond. Emílio, obrigada mais uma vez. Não, eu que agradeço. É sempre um prazer e espero que o trabalho esteja sendo realmente útil para os alunos. Legal. E para os espectadores. Né? Muito bem. Obrigada.